Você sabia que se você fizer uma atividade repetidas vezes, você vai se tornar um especialista? Você sabia que se você fizer isso muitas vezes, você vai se tornar muito bom em fazer essa atividade, melhor do que outras pessoas? Pois é, atividades repetidas fazem com que você seja muito bom naquilo. Esse tipo de repetição existe desde a era fordista. O fordismo e o taylorismo são de 1913, mais ou menos. A ideia era que eu poderia aumentar a capacidade produtiva, fazendo com que cada pessoa se tornasse um especialista na sua função. Se você olhar para uma fábrica que tem lá um modelo de produção em massa, muitas fábricas antigas eram estruturadas nesse formato taylorista, fordista, ou seja, as pessoas eram especialistas. Um fato interessante, se você olhar para as escolas, até nos dias atuais, as escolas têm um modelo que foi criado na época fordista. A arrumação toda em formato de auditório, o professor na frente, os alunos olhando para o professor, modelo passivo, e mais do que isso, toda a estrutura da escola dividida em vários tipos de disciplinas: matemática, história, geografia, e para cada disciplina você tem um especialista. Quando você estava na escola, você aprendia com o especialista de cada disciplina e todos os alunos aprendiam juntos da mesma forma com o mesmo professor. Esse modelo de ensino vem do período fordista. Portanto, olhando para este modelo e olhando para os dias atuais, dá para a gente fazer uma reflexão bem interessante. Será que o modelo está atualizado? Para aprender, a gente utiliza hoje, ou deveria utilizar, o mesmo modelo que foi pensado em 1913? Eu acho que não. Fala aí, Master Player! Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui para falar sobre educação com entretenimento. Vamos falar hoje um pouquinho sobre soft skills e hard skills na educação com entretenimento. Vamos nessa? O termo soft skills e hard skills, ele foi primeiro utilizado em 1972 pelas forças americanas, pelo exército americano. O objetivo era humanizar o soldado americano. Naquela época se falava muito em hard skills, na realidade em desenvolvimento técnico. Então o soldado ele era muito treinado em cima de coisas muito específicas, só que faltava humanização em relação com as pessoas, e essa parte comportamental era pouco utilizada. Portanto, veio a ideia de trabalharmos soft skills, competências comportamentais. Como você já deve ter entendido, a hard skills sempre foi muito direcionada para o desenvolvimento de uma competência técnica. Por exemplo, se você é uma enfermeira, você vai ter que ser treinada na instrumentalização e mexer com determinadas ferramentas para atuar como enfermeira. Se você é um profissional de educação, provavelmente você vai passar por algum treinamento ou desenvolvimento, ou até mesmo um autodesenvolvimento em mexer com ferramentas como PowerPoint, como ferramentas de apresentação pessoal, como ferramentas técnicas para a apresentação em sala de aula, como ferramentas para a apresentação no ambiente online. Essas ferramentas que você aprende a utilizar, você está utilizando habilidades. Essas habilidades, elas são desenvolvidas. Historicamente, na área de recursos humanos, a gente sempre viu as hard skills como muito mais relevância do que as soft skills. Durante muito tempo isso acontecia. Em processos seletivos, era inimaginável você olhar para um currículo considerando elementos comportamentais. Você olhava para o currículo e via lá a formação da pessoa, o que ela sabia fazer, onde ela trabalhou e o que ela fazia nessas empresas. Então o foco das entrevistas, das atividades em processos seletivos, era habilidades técnicas. Acontece que de lá para cá, quando eu falo de lá para cá, é dos anos 70 para cá, começou-se a ter um olhar diferenciado para a parte comportamental, para as soft skills. A gente começou a perceber que as pessoas eram contratadas por motivos técnicos e muitas vezes desligadas por motivos comportamentais. Vale um parêntese, essa frase não foi dita por mim, e sim por Peter Drucker, o pai da administração. Portanto, a gente começou a perceber que as atividades comportamentais, a forma como as pessoas se relacionavam, eram determinantes para a formação de novos líderes, para a formação de equipes e, portanto, essencial no desenvolvimento dentro de uma organização. Dos anos 80 para cá,
começou-se a utilizar algumas ferramentas de educação com entretenimento, em especial as ferramentas gamificadas, para não só entender essa dinâmica do comportamento das pessoas junto com outras, na relação com outras pessoas, como também o desenvolvimento dessas ferramentas comportamentais para a formação dessas pessoas. O uso de ferramentas gamificadas, como as que eu tenho falado constantemente aqui no nosso canal, é bastante importante para você entender e desenvolver as soft skills. Agora, vamos aqui a uma ressalva. Treinamentos gamificados, educação com entretenimento, é comumente utilizado para desenvolvimento comportamental, mas vale dizer que não serve só para isso. Existem vários games, vários jogos que utilizamos para o desenvolvimento de hard skills. A questão é você saber como utilizar cada ferramenta. E aí vai algo que eu digo muito na formação Master Player, na formação de instrutores que eu faço, que é variação. Você pode utilizar de diversas formas diferentes. Então você pode fazer uso de variação para o desenvolvimento de competência comportamental e o uso para o desenvolvimento de competência técnica. Portanto, variância diz respeito à forma de utilizar uma dinâmica ou um jogo, seja para uma soft, seja para uma hard skills. Hoje em dia, portanto, educação com entretenimento tem tudo a ver com desenvolvimento de competência, sejam elas técnicas ou comportamentais. Educação com entretenimento é importante você lembrar, se vai utilizar jogo, se vai utilizar dinâmica, lembre-se que aquilo é um treinamento. E antes de começar o treinamento, defina qual é o seu objetivo. Objetivo determinado, competência técnica ou comportamental, vai ficar mais fácil de você criar um jogo, uma dinâmica ou uma atividade que seja coerente para o desenvolvimento daquilo que você quer em termos de competência. E aí, você gostou dessa informação sobre soft skills e hard skills na educação com entretenimento? Comente aqui embaixo, curta e siga a gente. Ah, gostou muito? Compartilhe também com seus amigos, beleza? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.